galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia comigo, professor Edno Rondinelli, aquele que vai estar te levando para o caminho da aprovação no Enem, no PAS e outros vestibulares, beleza? Galera, nós somos parte do projeto Construindo Vencedores, transformando vidas. É isso mesmo. E a sua vida será transformada a partir de hoje com essa aula e as demais aulas que vêm aí pela frente. Comigo, com o professor Luiz, com outros professores que vão estar te levando para esse caminho da aprovação. Pessoal, se você ainda não é inscrito neste canal, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, deixa o joinha, assina lá o sininho das notificações para não perder nenhuma aula. Esse é um projeto gratuito que vai te levar para a aprovação. Lembrando que o material desta aula vai estar aqui para acesso, ou seja, não se preocupe, porque vai ter material, vai ter questões, vai ter de tudo para que você possa aí construir esse caminho, possa desenvolver esse caminho para a sua aprovação. Beleza? Galera, na nossa última aula, nós começamos a falar sobre sociologia. Sociologia é essa que vem trazer a perspectiva das revoluções sociais, né? Revoluções sociais por quê? Porque o homem está em constante mudança, né? Ao seu ver, ao nosso ver, né? Ao ver dos pensadores, o homem está sempre evoluindo, ele está se desenvolvendo e ele está sempre em conflito, tá? E quando ele está em conflito, ele tem que ser explicado, tá? Galera, quando eu falo dessa perspectiva de conflito, eu falo para vocês das relações humanas no coletivo, tá? Essas relações do coletivo. Por quê? Porque eu parto do princípio de que tudo que vem como modificação no coletivo vai ser de extrema importância para estudar o porquê que o homem se desenvolve tanto, tá? Então, a sociologia ela surge enquanto ciência lá no século XIX, século XX, né? Com os pensadores aí, Augusto Comte, Max Weber, Emile Durkheim, né? E todos esses pensadores filosóficos, né? Que vão ser de extrema importância para a gente. Lembrando que quando a gente estuda sociologia, não podemos desvincular a filosofia deste meio. Porque são os filósofos que vão estar aí tentando entender essas modificações do homem na sociedade enquanto revolução social, tá? E aí eu tenho que lembrar a vocês que a Revolução Industrial, mas a Revolução Francesa foi o ponto ápice aí para que você possa entender o porquê que esse homem em si, ele passa por esse processo e por que esse processo tem que ser objeto de estudo, tá? Dentro dessa perspectiva de objeto de estudo, você vai perceber que agora a ciência sociologia, ela vai estudar o homem em si, enquanto as suas modificações, as suas revoluções sociais, tá bom? E dentro dessa perspectiva a gente vai estudar aí família, sociedade, movimentos sociais, sindicato, religião, estudo. Nós vamos ter uma série de coisas que vai ser de extrema importância e entender para que a gente possa desenvolver aí o caminho da aprovação, tá bom? Quando eu falo para vocês dessa perspectiva da sociologia, eu já quero trazer para vocês o seguinte: nós vamos estar trabalhando hoje as teorias sociológicas, tá? Por meio aí de alguns pensadores da época, que vai ser de extrema importância para a gente entender mais ou menos como que essa sociologia ela vai se desenvolver ao longo do tempo, né? E aí já falo para vocês, não deixe de passar aqui no nosso canal e ver também as aulas do nosso querido professor Luiz de filosofia, tá bom? Porque ele vai trazer o pensamento, né? Aí o racionalismo, né? Tudo isso ele vai estar trabalhando com vocês por meio dos filósofos que vão dar origem a isso aqui, ó, teorias sociológicas. Max Weber, Emile Durkheim, Comte, aqui no Brasil, Floresta Fernandes, Darcy Ribeiro, Caio Prado Júnior, né? Todos esses que vão ser de extrema importância para a gente entender a sociologia, beleza?
sem muita conversa, passamos aqui então para o nosso querido Émile Durkheim. Quem é este carinha que vai trabalhar a sociologia e qual o pensamento, qual a teoria que ele vai trazer para a gente que vai ser de extrema importância? Ele fala o seguinte: ele é considerado aí um dos pais da sociologia moderna, tá? Quando a gente fala de sociologia, quando a gente fala da perspectiva de Émile Durkheim aqui, né, 1858 a 1917, por aí, nós estamos falando da sociologia moderna. Durkheim ele vai ser o fundador da escola francesa de sociologia, posterior a Marfuse, que combinava a pesquisa empírica com a teoria sociológica, tá? É também reconhecido como um dos melhores teóricos do conceito da coesão social. Galera, uma coisa que vocês têm que ter em mente, e com certeza eu creio que o professor Luiz já está falando com vocês também, é essa questão aqui, ó, da perspectiva do empírico, tá? O que é essa perspectiva do empírico? Vou colocar aqui para vocês, anota no cantinho aí, lembrando que esse material vai estar disponível para vocês, mas anota para que você não perca nada, tá? Não perde nada aí. Coloca no papel, pega aquele pedacinho de saco de pão, porque não importa onde que você vai colocar a sua anotação, tá? O que importa é que essa anotação ela vai servir como um material de estudo para você. E isso vai ser de extrema importância para ter o caminho da aprovação. Então, pega papel, pega pedaço de saco de pão, anota e vai ser feliz, beleza? Galera, pensamento empírico. Quando eu falo dessa perspectiva da pesquisa empírica aqui, eu tenho que falar para vocês que é algo ligado ao conhecimento adquirido, tá? É aquilo que é observado ao longo do tempo, é aquilo que você vive ao longo do tempo, tá? É aquilo que você adquiriu enquanto sabedoria natural, beleza? Então, conhecimento adquirido. Coloca aí. E eu tenho que falar para vocês que isso aqui está relacionado a outra coisa bastante interessante, que é o quê? Que não tem comprovação científica. Beleza? Falou dessa perspectiva do empírico, lembre-se que o conhecimento ele é algo adquirido, é algo seu, é algo que você vai construir ao longo do tempo, é a sabedoria do dia a dia, tá? É aquilo que não tem comprovação científica, mas que vai ser de extrema importância, até mesmo para os sociólogos entenderem essa revolução social que vem acontecendo, tá? Desde a perspectiva ali das revoluções industrial e da Revolução Francesa, tá? Então, dentro disso, ele vai trabalhar com a teoria sociológica junto com essa perspectiva da pesquisa empírica também. E ele vai ser reconhecido aí por trabalhar o conceito de coesão social. Fechou? Logo, nós temos aí Malcolm Parkinson, esse carinha aí, bonito pra caramba, vai trazer essa perspectiva aqui pra vocês. Ele vai ser considerado um dos pensadores funcionalistas, tá? Ele vai ser considerado um funcionalista. Professor, o que é isso? Calma, cocada, relaxa. Vou explicar isso agora pra vocês. Não sai daí, tá? Se for o caso, acelera um pouco o vídeo, tá bom? Acelera, mas não perca nada, porque é de extrema importância para você. Mas importantes depois de Durkheim, ele vai ser um cara bastante importante aí depois de Émile Durkheim. Dentre suas principais contribuições, destaca-se sua abordagem sobre como as diversas instituições sociais devem operar a fim de assegurar o funcionamento regular da sociedade. Beleza? Nós vamos ter Robert Merton. Esse carinha aí vai trazer a perspectiva de que faz uma abordagem sobre os
sobre como as estruturas sociais podem gerar diferentes consequências para diferentes grupos de pessoas. Lembrando que a gente está falando de sociologia. Quando a gente fala de sociologia, a gente vai falar não só de um grupo em específico, tá? Mas a gente vai falar da relação de um determinado grupo com outro grupo, tá? Essa perspectiva de trabalhar os conflitos entre os grupos, tá? E isso vai ser de extrema importância para entender a sociologia, tá? Então, dando continuidade aí, Robert Merton, mas algumas dessas consequências podem ser perturbadoras, disfuncionais. Por que disfuncional? Porque quando eu falo nessa perspectiva do disfuncional, eu estou trabalhando na perspectiva do conflito, tá bom? Conflito entre as relações, o quê? Sociais, tá? Sociais. Calma aí. Relações sociais. Anota aí no seu cantinho para não perder nada. Por outro lado, ele também vai observar que algumas funções são manifestas e observáveis facilmente, enquanto outras são latentes e menos óbvias, tá? Então, quando a gente fala da perspectiva de trabalhar essa sociedade, de trabalhar esses conflitos que ele vem trazer aqui na perspectiva do disfuncional, ele vem falar para você que tem coisa que vai ser óbvia, que você vai perceber durante os conflitos na sociedade. Mas tem coisa que você vai ter que pesquisar mais a fundo para tentar entender o porquê que um determinado grupo ele chegou a um determinado conflito, tá? O porquê que vai gerar tal tensão em um determinado grupo, tá bom? Então, isso vai ser de extrema importância. Logo, a teoria do conflito, ela vai ser a seguinte. A teoria do conflito ela vai ter origem no século XIX com a obra do alemão Karl Marx, tá? Membro da geração anterior à de Durkheim, do Emile Durkheim. Marx viu a pobreza, o descontentamento produzidos pela Revolução Industrial. Lembrando que aqui, quando eu falo de Revolução Industrial, eu estou falando da perspectiva do trabalho, a mudança no trabalho, beleza? Logo, eu falo da perspectiva o quê? Da mudança no trabalho. E desenvolveu uma teoria generalizada sobre a maneira de como as sociedades se desenvolvem. A teoria idealizada por Marx era radicalmente diferente da de Emile Durkheim. Em vez de ressaltar o equilíbrio social, coisa que o Emile Durkheim fazia, o Marx ele vai avaliar a luta de classe. Ele vai trazer a perspectiva do conflito, né, entre as classes, no sentido de resistir e superar o quê? A questão da oposição entre outras classes, tá bom? Ele vai constituir a parte principal de sua ideia em cima disso aí, da perspectiva de quê? Da luta de classe. Por isso que eu falo na perspectiva do conflito. Ele vai tentar entender a sociedade em si por meio desse conflito, principalmente da luta de classe, beleza? A obra máxima do seu pensamento vai ser O Capital. É considerado um marco no pensamento socialista. Quando ele traz essa obra aqui à tona, ele trabalha muito nessa perspectiva da luta de classe, né? Do porquê de uns terem mais do que os outros, sendo que essas pessoas podem ter o mesmo benefício, né? Que é aí a perspectiva do capital, beleza? Lembrando que o trabalho ele vai estar sempre aqui sendo uma das coisas muito importante, porque dentro da Revolução Industrial é isso que vai trazer a perspectiva do surgimento da burguesia, né? O surgimento das cidades que vão ser construídas ali em volta das fábricas. Então tudo isso vai gerar o quê? Um novo padrão de vida. E esse novo padrão de vida vai possibilitar com que nós, humanos, né? Pessoas pensantes, críticas, possam ser o quê? Objetos
de estudo, tá? Lembrando que a sociologia ela vai ter como foco principal o homem como objeto de estudo. É por isso que ela se torna uma ciência, porque toda ciência ela tem algo a ser estudado, a ser explicado, tá bom? Então, fique atento para não perder isso aí e não passar batido na sua provinha. Fechou? Logo, nós vamos ter ideias conflitualistas, tá? O que são essas ideias conflitualistas? Concentram-se nas estruturas macro-sociais, tais como relações entre classes ou padrões de dominação, submissão e luta entre indivíduos de posição social alta e baixa. Eu posso estar falando aqui para vocês de quê? De quê que eu vou falar para vocês aqui? Quando eu falo de perspectiva de submissão e luta entre indivíduos, eu falo do quê? Do patrão e do funcionário. Logo, eu estou falando da perspectiva de quem também? Se eu estou falando de alta e baixa, eu estou falando de luta de classes aqui, galera. Eu estou falando de quem? Eu estou falando do pobre e do rico, tá? Então, quando a gente trabalha essa perspectiva do conflitualismo, ele vai colocar situações diversas, tá? Uma dessas situações que vai cair na prova de vocês, que pode estar caindo aí na provinha do Enem, é essa perspectiva até mesmo da luta de classe do Marx, tá? Que ele vai trabalhar, que ele vai trazer ali até mesmo no seu documento, no seu livro O Capital, tá? Quem não tem esse livro, pesquisa por ele, dá uma lida neste livro, porque ele vai ser de extrema importância para você entender o porquê que o Marx ele vai bater nessa tecla na perspectiva da luta de classe. Porém, eu já adianto que nós teremos aqui uma aulinha voltada para os teóricos, né? Para os pensadores da sociologia. E o Marx vai ser um deles, beleza? Nessas ideias conflitualistas, nós vamos ter o seguinte: mostra como os principais padrões de desigualdade na sociedade produzem estabilidade em certas circunstâncias e mudança em outras, tá? Quando eu falo de luta de classe, dessa perspectiva do Marx, eu estou falando nisso aqui, ó, na perspectiva de desigualdade, tá? O rico não é igual o pobre e tem que ser trabalhado isso. É a questão da submissão que tem que ser trabalhada, é a questão da dominação, né, que tem que ser trabalhada. Lembrando que quando a gente volta um pouquinho na história e vê a perspectiva ali dessa dominação, até mesmo na Revolução Industrial, o que a gente tem? A gente tem pessoas trabalhando excessivamente, né, dentro das indústrias por jornadas de trabalho enormes, né? 17, 18 horas, 16 horas de trabalho aí, possibilitando o quê? O enriquecimento, né, o capital do patrão, né, do dono do trabalho, né, do dono da indústria. Então, não tinha aí uma perspectiva de igualdade, mas sim uma perspectiva de desigualdade dentro dessa revolução, tá? Lembrando que isso vai ser mantido, né, até dias atuais. A gente percebe que isso vem se desenvolvendo e que dentro do mundo globalizado, olha a linha de geografia aí, você que perdeu a aula de globalização de geografia com o professor Edno, dá uma passada lá também e veja a aulinha de globalização. Entenda por que isso vai ser de extrema importância, tá? E aí, trazendo para dentro da sociologia, você vai perceber que quando a gente fala de globalização, a gente percebe que vai haver essa perspectiva dos movimentos sociais, a gente vai ter a perspectiva dos sindicatos, né? A gente vai ter tudo isso sendo abordado, por quê? Porque o homem está no centro desse estudo. É o homem que está no centro dessas modificações de revoluções sociais. Beleza? Enfatiza como a elite tenta manter suas vantagens, enquanto grupos explorados lutam contra a dominação.
Deste ponto de vista, as condições sociais em um dado periódico de tempo são a expressão de uma luta de poder contínua entre exploradores e explorados. Quando eu falo de exploradores e explorados aqui, eu estou falando dessa luta de classes que ele sempre vai bater na tecla, tá? Luta de classe. Fechou? A teoria do conflito sugere que a eliminação dos privilégios diminua o grau de conflito e aumentará o bem-estar humano. Ou seja, é tratar o desigual com igualdade. É tentar possibilitar um nível de igualdade ali, ao modo que aquele que está sendo tratado desigual seja também privilegiado, e não só os ricos, né? Ou só quem está no poder possa ser privilegiado. Se todos são privilegiados, isso vai ser importante. Se não, nós vamos ter que trabalhar para que isso possa vir à tona, tá? É trabalhar o bem-estar humano dentro dessa perspectiva, tá bom? Com isso, para Marx, em última instância, os trabalhadores tornam-se conscientes de que pertenciam a uma mesma classe de explorados. Ele chamou isso de consciência de classe e acreditava que ela encorajaria o crescimento dos sindicatos, os partidos operários. De acordo com Marx, em algum momento da história, essas organizações procurariam por fim a propriedade privada, substituindo por um sistema no qual todos dividiriam a propriedade, a riqueza da sociedade. Ou seja, é aqui que ele fundamentaliza a perspectiva do que seria, tá? Do que seria essa perspectiva comunista, tá? Quando ele fala desse novo sistema, ele vem trazer uma perspectiva de tentar igualar a sociedade para fugir dessa luta de classe, tá bom? Então, ele traz essa perspectiva comum entre a sociedade, tá? Aquele que está explorando e aquele que está sendo explorado, beleza? Com isso, nós vamos ter aí teoria compreensiva, tá? Segundo Max Weber, a sociologia é a ciência que tenta a compreensão interpretativa da ação social, a fim de que se chegue à explicação causal de seu curso e seus efeitos. Ou seja, ele, por meio do conflito, ele vai tentar interpretar qual a motivação que está sendo feita para este conflito. Ele vai tentar, a partir daí, estudar e solucionar certos problemas, beleza? Continuando então, nós temos Max Weber, é o maior nome da sociologia compreensiva. Ele traz a perspectiva de cultura. A compreensão é o único meio de entrar no reino da cultura. Só que para isso, você tem que entender, para a perspectiva de Max Weber, o que é essa compreensão. E aí, eu trouxe aqui para vocês isso aqui, ó. É a captação interpretativa do sentido ou da conexão do sentido da ação social, tá bom? É o conhecimento sociológico que vai trazer o quê? A questão que diz respeito ao conhecimento dos sentidos da ação social. Fechou? No mais, para a teoria compreensiva, as ciências naturais procuravam explicar as relações causais entre os fenômenos, enquanto as ciências humanas buscavam compreender processos da experiência humana que são vividos. Lembra que eu falei no início da perspectiva do pensamento empírico com a perspectiva social? Ele vai tentar trabalhar aquilo que está sendo pensado, que não é explicado pela ciência durante a vivência, durante a construção de conhecimento do dia a dia, mas aquilo que é explicado pela ciência. E ele vai te trazer isso aqui, a experiência humana à tona, né? Tudo aquilo que é vivido, mutável,
que precisavam ser interpretados para se extrair deles o seu sentido. Ao aplicar o método de compreensão, tá? Os fatos humanos sociais, Weber elabora os fundamentos de uma sociologia compreensiva ou interpretativa. Por que interpretativa? Porque é algo que está passando daquilo que a ciência não explica para algo que vai ser interpretado de modo com que a ciência possa tentar explicar, tá bom? Com isso, nós vamos ter, nessa teoria, a sociologia tem como objetivo principal a captação da relação de sentido da ação humana, tá? É aquilo que o homem faz enquanto mudança, enquanto transformação. Então, essa ação humana aqui, ela vai ser agora estudada, ou seja, chegamos a conhecer um fenômeno social quando compreendemos como de fato carregado o sentido que aponta para os outros fatos significados, tá bom? O sentido quando se manifesta da ação concreta o seu caráter, quer seja ele político, econômico, religioso e cultural e por aí vai, tá bom? O objetivo do sociólogo é compreender esse processo, desvendando os nexos causais que dão sentido à ação social em determinado contexto, tá? Lembrando, toda vez que a gente for estudar a perspectiva da sociologia, a gente tem que lembrar em qual contexto está inserido um determinado objeto de estudo, tá? E aí eu vou entrar na perspectiva econômica, social, cultural, né? A perspectiva das relações, das revoluções sociais dentro desses sentidos, tá bom? E entender o determinado contexto. Quando eu falo de contexto para vocês, já falei na nossa aula inaugural aí de sociologia, eu tenho que ter em mente de que o Enem, ele vai trazer para você um pensamento crítico. E dentro desse pensamento crítico, ele quer saber se você sabe também o contexto histórico que está inserido, tá? O contexto histórico que está inserido o pensamento sociológico. Fechou? Com isso, galera, muito obrigado por chegar até aqui. Valeu por mais essa aula. Espero que vocês tenham anotado. Se não anotou, pega esse material, dá uma estudada e em breve nós teremos aqui lista de exercício. Vamos praticar para poder tirar todas as dúvidas. No mais, muito obrigado. Valeu. Fique com Deus. Beijo!